Olá, meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 41 com o tema fotossíntese. Bom, o que seria fotossíntese? Fotossíntese é um processo fotoquímico no qual organismos autótrofos, ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento, eles precisam da ação da luz para transformar a matéria orgânica em alimento, tá? Então, eles precisam da ação da luz e da clorofila. Possui duas fases, a fotoquímica e a química, ou seja, uma fase que precisa de luz e uma fase que compreende as reações químicas sem luz, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, fase fotoquímica. Corresponde à primeira fase, onde ocorrem as reações de claro, né, da fase clara, ou seja, dependentes de luz. Ocorre na região dos cloroplastos. Então, esse tipo de reação, né, da primeira fase, que é a fase fotoquímica, ela vai ocorrer na região dos cloroplastos. Dentro do cloroplasto, a gente encontra a substância clorofila, que ficam nos tilacoides. A gente vai poder ver melhor na ilustração que eu vou mostrar mais adiante. É uma fase rápida e a clorofila absorve a luz e realiza a fotofosforilação. Então, a clorofila ela absorve a luz, então precisa da luz do sol para que ela absorva e possa fazer essa reação química, né, dentro da célula vegetal. E a fase química? Bom, a fase química corresponde à segunda fase, que são as reações de escuro, ou seja, as reações que ocorrem sem a luz solar, tá? São independentes de luz. Elas ocorrem na região dos cloroplastos também, só que nos estomas. Então, a gente vai ver na ilustração mais adiante que o cloroplasto ele possui algumas estruturas no qual acontecem as reações de claro e as reações de escuro, tá? Então, essa da fase escura ocorre nos estomas. É uma fase lenta, então muito mais lenta do que a fotoquímica. E ocorre uma redução do gás carbônico, fixação do carbono e produção de glicose e moléculas orgânicas para que a célula possa se alimentar. Esta fase envolve o ciclo de Calvin, bem semelhante ao ciclo de Krebs. Vocês devem lembrar lá atrás, né, quando nós estudamos o ciclo de Krebs, que é um ciclo de respiração celular, que complemento da fermentação, onde a célula precisa absorver o seu próprio alimento, ter energia suficiente e também produzir a respiração. Então, o ciclo de Calvin é um ciclo semelhante ao de Krebs, só que por ser na célula vegetal, ele leva esse nome, tá? Quais seriam os elementos básicos da fotossíntese? Então, a gente vai encontrar aí o gás carbônico, que na verdade ele é absorvido da atmosfera através de difusão. Então, a gente já viu as propriedades, né, de difusão, de osmose, que são transportes pela membrana, né, plasmática. Então, a difusão, a gente sabe que a substância passa através da membrana celular, né, de um lado para outro, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, a atmosfera contém muito gás carbônico, mais do que tem dentro da célula. Então, esse gás carbônico acaba passando para dentro da célula por esse movimento de difusão, tá? E a água? Bom, a água é absorvida do solo pelas raízes, tá? Então, o solo úmido vai fazer com que as raízes acabam absorvendo essa água através do processo de osmose, que também nós já vimos como é que é realizado esse processo nos transportes pela membrana. Então, a gente viu que na osmose, ao contrário da difusão, ocorre passagem de solvente e não de soluto. Então, ocorre passagem de água.
E a luz? Bom, a luz é absorvida pelo ambiente e em forma dos raios solares, lógico, né? Então, a luz acaba sendo absorvida aí pela célula na unidade da clorofila, tá? Do cloroplasto. E a clorofila, ela fica presente dentro dos cloroplastos ou se dispersa no citoplasma, tá? Para aquela clorofila aquela clorofila que não tem uma membrana para separá-la, então ela acaba ficando dispersa no citoplasma. Então vamos lá, nas ilustrações. Nós temos aqui 4 ilustrações. Vamos começar pelo cloroplasto. Então nós vemos aí na figura à direita o cloroplasto por dentro, tá? Então, ele é semelhante ao feijão da mitocôndria, ele não tem muita diferença, e ele tem uma função bem semelhante. Então, a gente vê ele por dentro, tem um corte, né? Nós vemos que tem umas estruturas dentro que parecem umas moedinhas verdes, que a gente chama de tilacoide, tá? Essas substâncias tilacoide foi a que nós vimos lá atrás, aonde de fato acontece a fase clara, né? Então, a fase clara ocorre nessas subunidades que ficam dentro do cloroplasto, que são essas moedinhas verdes. Aí a gente vê um grão de amido, lipídio, que são nutrientes para a célula, né? Tem a membrana interna, espaço intermembrana e a membrana externa, normal. Tem o DNA também disperso aí no citoplasma. A gente tem o grânum, que na verdade é um conjunto de tilacoides. Então, o tilacoide é essa moedinha verde e o grânum é o conjunto de vários tilacoides. O ribossomo, né, também disperso aí no citoplasma. E a gente vê, tem a moedinha e tem uma base para a moeda que, na verdade, é uma moeda mais alongada, né? Que parece uma plataforma. E esses são os estromas, que servem de base para o tilacoide. Então, nos estromas ocorrem as reações da fase escura da fotossíntese, né? Então, aquilo que nós falamos no slide anterior, das duas fases da fotossíntese, tanto a clara quanto a escura, que vocês estão observando dentro do cloroplasto e aonde de fato acontecem as fases claras e as fases escuras, tá? Bom, embaixo nós temos aí também o cloroplasto, mas a gente tem uma ilustração de como é que funciona mais ou menos o ciclo do Calvin, né, que nós vimos anteriormente. Como é semelhante ao ciclo de Krebs, então a gente tem aí o cloroplasto, nós temos aí os tilacoides, que são as moedinhas verdes, né? A luz que se insere no cloroplasto, quem absorve essa luz e faz a reação acontecer na fase clara são os tilacoides, né? Que dá para perceber aí. Também há uma absorção de água pelas raízes para que aconteçam as reações químicas da fotossíntese. E aí, e a absorção também do CO2 pela atmosfera, né? Então, a gente vê aí entrar na célula o gás carbônico, a luz, né? Nós estamos vendo a fase clara aqui no caso, e a água que é absorvida também pela raiz, né? Então, o gás carbônico sofre uma série de reações químicas, tá? Também há interferência daqueles ajudantes, né? Que são os NADs, o NAD, o FAD, aqui no caso o NAD, né? Que são aqueles ajudantes que fazem parte do metabolismo celular para fazer essas reações metabólicas acontecerem. E eles liberam a energia, né, que é o ATP. E essa energia acaba servindo de alimento, né, para a célula, no caso. E aí a gente tem a liberação do O2. Então, a planta precisa do CO2, né, CO2, luz e água.
e aí ela acaba liberando como produto final o O2, né? Que a gente também se utiliza. Nós vimos anteriormente também que nós vivemos uma reação de simbiose. Então, nós precisamos do O2 que as plantas liberam, assim como as plantas precisam do CO2 da atmosfera que a gente libera, né? Nós também vimos aqui agora à esquerda o ciclo de fotossíntese, agora não dentro do cloroplasto. Agora a gente está vendo uma visão geral, né, com o cenário. Então, nós estamos vendo aí a luz solar, né, tem o sol irradiando a energia da luz. Aí a gente tem o gás carbônico, que primeiro a planta absorve da atmosfera, e a água, que a planta absorve da raiz, certo? Aí ocorre o ciclo de Calvin, a fase clara e a fase escura dentro do cloroplasto, e os produtos finais são oxigênio, que é liberado pela planta, e ela consegue a energia necessária, que é a glicose, né? Então, na verdade, aqui é um panorama geral. E abaixo a gente também tem a mesma coisa, a água absorvida pela raiz, o CO2 absorvido pela atmosfera e a luz solar, né? E aí a planta acaba, através das reações químicas no cloroplasto, fazendo com que haja produção de energia, que é a glicose, e liberação de produto final, o gás carbônico não, o O2, ok? Bom, quais seriam os fatores que influenciam na fotossíntese? Então, a gente tem aí gás carbônico. A concentração de gás carbônico é diretamente proporcional à atividade fotossintética, até determinado limite. Então, quanto mais gás carbônico eu tenho disperso na atmosfera, mais rápido seria a minha atividade fotossintética. Se eu tenho menos oxigênio disperso na atmosfera, essa minha taxa de fotossíntese vai ser mais lenta, né? Então, quanto mais CO2 eu tenho na atmosfera disponível, mais rápido seria a minha fotossíntese, a minha taxa de fotossíntese, porque eu tenho disponibilidade desse produto, certo? Desse gás. E com a luz? A luz também é o mesmo raciocínio. Quanto mais luz solar eu tenho disponível, mais rápido é a minha taxa de fotossíntese. Eu tenho pouca luz, essa taxa de fotossíntese ela será mais lenta, porque ela depende de luz, assim como depende também do CO2. E a temperatura? Bom, a temperatura ela não influi na fase fotoquímica, tá? Somente na química. Então, na fase de luz, né, onde eu tenho a primeira fase que é com os raios solares, a absorção dos raios solares, a temperatura não influencia. Então, pode estar calor, não há problema nenhum, tá? Pode ser uma temperatura elevada que nada vai influenciar a absorção dos raios solares para essa primeira fase da fotossíntese. Essa influência, ela vai ocorrer na segunda fase, na fase escura. Por quê? Porque a influência vai ocorrer na fase em que ocorrem as reações químicas mediadas por enzimas. Então, ali, quando a gente tem a atuação do NAD, a atuação do FAD, a atuação da coenzima A, que são os ajudantes que participam de todas aquelas reações químicas e do ciclo de Calvin, a gente vai ter aí, se a temperatura, no caso, for muito alta, uma influência nessa atividade, tá? Por quê? Porque as enzimas, elas são sensíveis à temperatura. A gente já estudou enzimas e a gente pôde verificar que elas são bem sensíveis à temperatura. Elas podem ser inativadas por desnaturação, visto que em sua composição elas possuem proteínas. Então, o valor ótimo de fotossíntese se situa entre 30 a 38 graus. Então, esse tipo de reação da fase escura não suporta uma temperatura muito elevada. Aí sim ela vai ter influência sobre essa fase escura. Então, altas temperaturas não seria bom, né? Nós vemos nesse gráfico a taxa de fotossíntese e a medida
Na outra variável, a medida da temperatura. Então, nós vimos aí um ponto ótimo como 35, né? Então, uma temperatura mais baixa, a taxa de fotossíntese é mais lenta, ela atinge um ponto ótimo na temperatura ideal e, em seguida, conforme essa temperatura vai aumentando, a taxa de fotossíntese vai caindo, vai ficando bem mais lenta, porque ela começa a influenciar nas reações químicas mediadas por enzimas. Bom, já que vocês já estudaram agora comigo essa aula, vocês vão realizar a leitura da apostila 3 e fazer o resumo no caderno, né? Complementando as anotações que vocês fizeram desta aula, tá? Isso para que vocês possam ter mais facilidade na hora dos estudos e também de organização geral e na resolução dos exercícios, tá? Em seguida, vocês vão realizar os exercícios adicionais da apostila 3, do número 1 ao número 10, e vão enviar para o meu e-mail abaixo correspondente até o dia 11/5. Bons estudos e até a próxima!